Olá, meus queridos, vamos lá iniciar mais uma semana de aula. Sejam bem-vindos, ok? E hoje, gente, a nossa aula é de língua portuguesa. Muito bem, então, para isso, nós precisamos que você pegue o seu livro de português e coloque na página 126. O nosso texto de hoje é Um Urso Branco em Nova York. Isso mesmo. Então vamos lá iniciar a nossa leitura do nosso texto no livro, na página aí 126. Um urso branco em Nova York. Vocês devem estar se perguntando por que hoje eu vim aqui, nesse fim de mundo, contar essa história. E como cheguei aqui, na sede da ONU, no setor leste de Manhattan. Kim olhou ao redor de si enquanto falava. Todos que haviam sido convocados estavam sentados em suas cadeiras de veludo e tinham os cabelos arrepiados e um certo medo brilhando nos olhos. Afinal, um animal selvagem discursava ali. Eram presidentes, ministros, reis e rainhas. Soldados fortemente armados impediam a saída e a entrada de pessoas. A porta permanecia fechada. Ninguém ultrapassava o limite de segurança. Kim tinha sido recolhido por um helicóptero na noite anterior no Central Park, o mais famoso da cidade de Nova York, perto do lago congelado e da Ponte Bal. Vinha como mensageiro do Ártico e foi recebido com todas as honras de um chefe de Estado. Deu um passo à frente e sua voz se ergueu quando disse que estava acontecendo uma elevação da temperatura e que o derretimento das camadas de gelo seria a principal causa do aumento do nível do mar. A espera foi longa. Ninguém falou nada. Kim agora tinha consciência de que teria que acrescentar muitos elementos nessa batalha. E pela primeira vez nessa jornada épica, ele temeu que talvez não conseguisse brilhar como seus amigos do Ártico esperavam. Com um movimento rápido das patas fazendo um novo caminho na sala, contou que a foca anelada estava ficando sem as grutas onde engordavam seus filhotes e assim poderiam desaparecer. Em seguida, explicou que o inverno boreal não era o mesmo e que os ursos polares poderiam deixar de existir em 20 anos. Então, ele refletiu por um momento, enquanto todos ouviam em silêncio, ainda em silêncio. Levantou a cabeça, enxugou os olhos molhados e disse: Quando vocês vão olhar para a natureza e dizer: nós estamos errados? Quantos animais precisam desaparecer para isso se tornar uma injustiça? Uma corrente de incertezas tomou conta do tempo. Agora, todas as vozes se misturavam de uma maneira suave. Haviam sido 2.000 palavras. E agora Kim esperava com o coração acelerado a resposta. Então, gente, esse texto aí, ele vem aí com algumas informações, né? Sobre o urso branco, tá? Então, o título desse texto é Um Urso Branco em Nova York. E aí, gente, ele toca em um assunto
que é sobre o aquecimento global, algo que nós já estudamos em ciências. Isso mesmo. Aqui no texto ele está falando sobre o aquecimento das geleiras. E aqui é um texto, tá? Mas ele está falando a verdade. É o que está acontecendo, gente. É o que está acontecendo. Então, vamos lá. Nós temos a parte do glossário, que é o quê, ó? Boreal. O que significa? Lembra aí, tem a aurora boreal, gente, a coisa mais linda. Eu acho que eu já até coloquei em algumas partes, fazendo fundo de alguns slides aí, principalmente de ciências, né? Que são aquelas luzes maravilhosas. Então, boreal é relativo ao extremo norte do planeta. O que é épico, gente? Épico é heróico, é um ato assim heróico. Manhattan é um distrito de Nova York, cidade dos Estados Unidos. E a ONU, gente, ONU nós sempre ouvimos falar, significa o quê? Organização das Nações Unidas, tá? Então, esse texto é o texto de Jussara Braga, Um Urso Branco em Nova York, e aí a editora do Brasil, tá? São algumas informações que tem no texto de vocês. Vamos lá, deixa eu só passar aqui. Olha só. Gente, vocês irão responder a página 128, 129 e 130, tá? Referente aí a 130 é um tipo de uma revisãozinha dos assuntos. A 128 e 129 é referente ao texto. Então, vamos lá. Você sabe o que é a ONU? Organização das Nações Unidas? Defina-as com suas palavras e, se necessário, faça uma pesquisa. Então, aqui, gente, faça uma pesquisa, tá? Ele diz assim, se necessário, mas faça uma pesquisa para saber o que é a ONU, o que ela promove, né? O que ela garante. Então, é importante nós sabermos a que se refere a ONU. E aí, façam essa pesquisa e coloquem aí mesmo no livro de vocês, tá? A resposta no livro de vocês. Aí, você irá assinalar as informações verdadeiras sobre o texto. Você vai marcar um X no nome do personagem e em qual transporte, qual veículo o personagem é transportado. Por que o urso polar Kim foi a Nova York, gente? Por que ele foi a Nova York? O que ele fez lá em Nova York? Então, aí você vai escrever. Segundo Kim, qual seria a principal consequência do derretimento das camadas de gelo? Olha só, a principal consequência aí do derretimento, a principal consequência é o que ainda tá no texto dizendo, eu já ia dando a resposta para vocês, mas aí vocês precisam ler porque a resposta está lá. Então, qual foi a reação das pessoas depois do discurso de Kim sobre a elevação de temperatura do Polo Norte? Tudo isso, gente, tudo isso tá a resposta lá no texto, tá? Releia o penúltimo parágrafo do texto e responda. Você concorda que os seres humanos precisam reconhecer que estão errados? Por quê? Se você responder que sim, você vai me dizer o porquê. E se também você responder que não, você também tem que dizer o porquê, tá? Então, se você me disser que sim, você vai ter que escrever lá o porquê que sim. E se você disser que não, você também vai ter que dizer o motivo pela sua resposta. E a 7ª questão é assim: escreva as informações do quadro na imagem correta. Aí nós temos 3 imagens de ursos. Aí você vai descrever qual é o urso panda, qual é o urso polar e qual é o urso pardo. Isso que você vai fazer, tá? Esse texto todinho aí, essa atividade, ela é referente
ao texto, tá? A 128 e a 129. A 130, quer ver? Coloquem aí. Complete o quadro com os substantivos retirados do texto 1. Você vai procurar 3 substantivos próprios. Lembrando, gente, substantivos próprios são aqueles em que dão nome a lugares, a países, a cidades, a pessoas, tá? Já expliquei isso para vocês em uma aula anterior. Então, tudo que tiver aí que é nome de pessoa, que é nome de lugar, escrito com letra maiúscula, é um substantivo próprio, tá? E aqui nós temos, ó, escreva aí 3 substantivos comuns e abstratos. Então, você vai escrever 3 substantivos comuns e 3 substantivos abstratos, tá? Aí você vai verificar. 3 substantivos comuns e concretos. Ai, gente, desculpa pela fé, olha só. Não é 3 substantivos comuns e abstratos. Eles precisam ser ao mesmo tempo comum e abstrato, tá? Então, são somente 3. Esses 3, eles precisam ser o quê? Tanto comum quanto abstrato, tá? E 3 substantivos concretos. Ele precisa ser tanto comum quanto concreto, tá? Por exemplo, assim, eu posso citar pessoas. Pessoas é um substantivo comum e é um substantivo concreto. No exemplo aqui de substantivo comuns e abstratos, eu posso colocar, ó, entrada, né? Tem palavras aí, entrada. Entrada é um substantivo comum ou é próprio? É um substantivo comum, mas é um substantivo abstrato. Entenderam? Então, é isso que vocês irão fazer. Escreva o nome das imagens. Aí, você irá escrever o nome das imagens da A, da B e da C. Terceira questão. Copie as palavras da atividade 2 nos espaços adequados e forme substantivos compostos, né? Substantivos compostos aí. Compostos são aqueles substantivos, né, que nós temos mais de uma palavra, né? Mais de uma palavra. Geralmente elas são ligadas por hífen, mas nós temos casos de palavras como girassol, ela não é ligada por hífen, tá? E a quarta questão, você vai relacionar cada item ao tipo de frase correspondente a ele. Aqui nós estamos falando das frases afirmativas, negativas, interrogativas, exclamativas e imperativa, tá? Aqui é o caso das frases, é uma revisão sobre as frases. E agora, na página 131, nós iremos falar sobre o artigo, né? Os artigos, nós usamos muitos os artigos. Então, o artigo definido e artigo indefinido. Aí nós temos o artigo definido e o artigo indefinido, tá, gente? Então, aí vocês encontram na página 131, tá legal? Olha só, o, a, os, as são artigos definidos. É quando nós usamos para dar sentido preciso ao substantivo, entendeu? Se eu falo assim, a flor, o copo, eu sei qual é, eu sei o que é que eu estou falando. Então, ele vem antes do meu substantivo, ok? Ele vem aí antes do meu substantivo. Então, artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, ele indica o quê? Se ele está sendo empregado de maneira definida, se eu sei o que é, tá? Definido, algo definido, é o que eu sei o que é. Eu sei o que eu vou fazer, eu sei do que eu estou falando, eu sei qual objeto eu estou falando, eu estou definindo aquele objeto.
Ou indefinido é quando eu falo de qualquer objeto, gente, entendeu? Indefinido, eu não sei qual é, eu sei que é um objeto, mas eu não sei qual é aquele meu objeto. Então, é algo indefinido. Olha só, o artigo, gente, ele também pode indicar o que? O gênero. Tá, é quando é o feminino ou masculino e o número dos substantivos, quando nós falamos aí de plural ou singular. Eu não tô falando de número, de numeral não, tá, gente? De número 1, número 2, número 3. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de número em relação a plural ou singular. Então, mais uma vez, definido, o substantivo é determinado de quê? De forma precisa, tá? Eu sei qual é o objeto que eu estou falando, eu sei qual é o substantivo que eu estou falando. Indefinido, o substantivo é determinado de uma maneira vaga, eu não sei qual é o objeto que eu estou falando, eu não sei, pode ser qualquer um, entenderam? Quando falamos de gênero, falamos sobre o quê? Feminino ou masculino, tá? E aí o que vai definir ali se é o substantivo, se é gênero feminino ou masculino, gente, é o meu artigo, ele que vai definir se é feminino ou se é masculino. E número, mais uma vez, quando nós estamos falando de plural, tá? Quando nós falamos de plural ou singular, plural, mais de um, singular, apenas um objeto, tá? Os artigos, eles podem ser definido quando eu sei, e artigo indefinido. Então, o artigo definido são para objetos ou seres conhecidos. São esses os artigos definidos, gente, O, a, os, as. Esse aqui são os artigos definidos, tá? Definidos. Então, mais uma vez, O, a, os, as. São artigos definidos. E o artigo indefinido são para objetos ou seres desconhecidos, indeterminado. E aí nós temos o caso do umas, umas, uns e um mais. É desta forma que nós usamos aí, que nós temos os artigos. Aí o artigo indefinido, umas, uns e umas. É quando eu não conheço, é quando o objeto desconhecido, que pode ser aí qualquer um determinante artigo definido. Gente, lembra que nós falamos aí do singular e do plural? Olha só. Nós usamos singular masculino e feminino. Número, singular e gênero, Número, quando eu estou falando de singular e de plural. Gênero, masculino e feminino. Então, o qual eu uso para masculino, no singular, para o masculino, tá? No singular. Singular, feminino, o a. Ele está no singular. Eu posso dizer o gato. O gato, o gato está no masculino e no singular. Eu posso dizer a pata. A pata. A pata está no feminino e no singular. E aqui nós temos o plural. Plural, tá? Masculino, no artigo definido, os. Aqui eu coloquei, os. Então, plural feminino, as. Entenderam, gente? Então, esse aqui, a, os, as, são artigos definidos. Artigos definidos. A, nós usamos no singular.
Singular masculino, ó. Singular feminino, a. Plural, os, as. Plural masculino, os. Plural feminino, as. Mais um exemplo. O gato e os patinhos no banco estão identificados, logo são determinantes artigos definidos. O gato, vocês não estão vendo só um gato? Ó, aqui eu só tenho um gato. O gato. E os patinhos? Os patinhos. Vocês estão verificando que eu tenho dois? Então, eu já colocamos aqui no plural, tá? E agora, ó, o determinante artigo indefinido é aquele que eu não sei qual é o meu objeto, né? Eu dou um exemplo, mas eu não sei, pode ser qualquer um. Então, singular, mais uma vez, singular masculino, um. Singular feminino, uma, está no singular, um e uma. Um para masculino e uma para feminino. Plural, masculino, ó, uns. E plural, feminino, umas. Esse aqui são os artigos indefinido, quando vem antes de um objeto, mas eu não sei qual é esse objeto. Como eu já falei, ele está indefinido. Pode ser o quê? Pode ser qualquer um objeto, pode ser qualquer caneta, qualquer lápis, entenderam? Então, aqui nós temos os artigos indefinidos. Mais uma vez, que são determinantes aí em gênero, quando nós falamos... Em gênero, não. Quando nós falamos em número, nós estamos falando de singular e plural. E em gênero, quando nós falamos de masculino e feminino, tá? Então, um singular e masculino, uma feminino e está no singular, tá? Eu só tenho uma única quantidade. E aqui, ó, uns, mais uma vez, uns masculino e está no plural. E umas está no feminino e no plural. Aqui tem um exemplo. Empresta-me uma caneta, faz favor? Então, não está identificada, é uma caneta qualquer, logo é determinante artigo indefinido. Logo aí é determinante artigo indefinido, tá, gente? Então, vamos seguir. Ó, nós temos aqui exemplo de palavras, ó. Caneca. Caneca é feminino, né? Caneca. E está no singular. Então, o que nós colocamos? Simplesmente o artigo a. A caneca. A caneca, tá? E logo tem também outro, ó, as xícaras aqui do lado. Então, nós temos 3 xícaras, como vocês podem verificar. As xícaras. E aí, como é que nós fazemos? Nós colocamos o nosso artigo, ó, o nosso artigo no plural, tá? Xícaras, mais de uma xícara. Então, além de ser um artigo aí feminino, né? Artigo feminino, nós usamos o as também, porque está no plural. E vamos à próxima. Ó, aqui nós temos já substantivos masculinos, tá? Masculinos. Aí nós temos o bule, não é somente um bule aqui, ó. O bule, tá? E aqui nós temos os copos. Os copos. Então, singular, o bule, plural, os copos. Mais de um. Então, e aqui, substantivo masculino. Então, por isso que nós utilizamos o, tá? Vamos ao próximo
E aqui nós temos o girassol. Lembra que girassol é um substantivo composto, gente? Girassol é um substantivo composto, tá? Então, antes do girassol, nós temos o artigo o. Girassol é um substantivo masculino. Por mais são vários aqui, eu coloquei apenas o girassol, entendeu? Por mais que tenham vários, eu coloquei apenas um aqui, ó, o girassol, tá? Só para exemplificar. E aqui nós temos agora os artigos indefinidos. Os artigos indefinidos. Uma, uns e umas. Aí nós temos o exemplo. Gente, olha só. Eu coloquei a imagem, tá? Que é para vocês saberem, vocês terem uma noção, tá? Só para não ficar somente com as palavras, tá? Mas olha só, umas flores. Poderiam ser várias flores. E aqui, além de ser feminino, ó, feminino, né? Substantivo feminino aí, flores. Então, eu coloquei no plural, porque não tem três. Então, aí, umas flores e uma flor. Artigo indefinido, feminino, no singular. É dessa forma que eu classifico, tá? Uma flor. Artigo indefinido, tá? No feminino e no singular. É dessa forma que nós classificamos um artigo. Se fosse umas flores, artigo indefinido feminino no plural, porque são mais. Vamos a mais um exemplo. Agora nós temos os artigos indefinidos no masculino, ó, masculino, no gênero masculino. Tenho aqui um carro, artigo indefinido, masculino, no singular, tá? É tudo isso mesmo. Professora, a senhora tá dando nó na minha cabeça. Tô não, é assim que nós classificamos um artigo, tá? Artigo indefinido no singular e masculino, tá, gente? E aqui nós temos mais um exemplo, agora no plural, uns carros, né? Uns carros, poderia ser qualquer carro, tá? Qualquer carro. Indefinido é quando eu não sei qual é aquele meu objeto, ok? Então, aqui nós temos uns carros, artigo indefinido, masculino e no plural. Então, vamos lá. Vocês irão responder, tá, gente? A página 126 aliás, a aula de hoje foi referente às páginas 126 a 134 e vocês irão responder a página 128, 129 e 130 referente a quê? Referente ao texto. E aí vocês irão responder a 131, 132 e 134. Gente, não é para responder, olha, presta atenção. Não é para responder a página 133, tá? Então, vocês irão responder a página 126, 128, 129, 130, 131, 132 e 134. E vamos finalizando a nossa aula de português, aula de hoje, tá, gente? Estou com saudades de vocês, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, acompanhem o livro de vocês, ok? Beijos!